Salmo 121. Levantando os meus olhos para os montes, me pergunto, aonde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pode sentar. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu estava meditando nesse salmo aqui. Hoje, para você ir para Jerusalém, é fácil. Você pega o avião e você vai. Você se dá umas 8, 10 horas de viagem. Mas, na época dos salmistas, na época de Abraão, de Davi, a dificuldade era muito grande. Esse salmo aqui é um salmo sobre os peregrinos. As pessoas faziam peregrinação, né? Porque no ano havia 7 festas dos judeus. 7 festas. Havia Páscoa, havia Pentecoste e havia a festa dos tabernáculos, que eram as 3 maiores festas dos judeus. E eles saíam, né, dos seus lugares onde eles moravam, dos outros países, e eles se deslocavam para Jerusalém. Só que o avião da época, era o camelo. Usava muito camelo, né? O transporte, até hoje no deserto, lá o transporte, né? Que eles usam lá o camelo. E o camelo, por que o camelo? Porque o camelo ele tem um depósito de água, acho que de 500, não lembro os litros d'água, mas é muita água. O camelo toma água, ele tem um reservatório que ele guarda essa água para ele passar no deserto. Quando as pessoas vão para Jerusalém, né, fazer excursão, eles vão ver os monumentos lá, o guia manda eles tomar bastante água. Quando você sai, a orientação dos guias é toma água. Porque quando você entra no deserto, o líquido rapidinho vai embora. Você tem ideia? De manhã faz 60 graus. De manhã. Olha que loucura. E à noite faz 5 graus abaixo de zero. De manhã 60 graus e à noite é o contraste. Faz 5 graus abaixo de zero. Olha a situação. Quando eles iam para Jerusalém, tinha essa dificuldade. Quente de manhã e frio à noite. E tinha a dificuldade também dos ladrões. Havia muito ladrão na época. Eles enfrentavam a temperatura alta, a temperatura baixa, enfrentavam as dificuldades do deserto, enfrentavam série de dificuldades até chegar em Jerusalém. Para chegar no lugar de adoração. E por isso que o salmista, ele faz esse poema aqui, que a confiança dele estava no Senhor, que essa jornada que ele estava fazendo, que ele estava enfrentando, eles iam chegar lá pela bondade de Deus. No Salmos 46, fala sobre isso, né? Que o nosso Deus é um Deus presente na hora da angústia, na hora do problema, na hora da guerra, na hora da pegada, sabe? Deus, Ele não abandona nós. A nossa carne, influenciada pelo diabo, tenta nos influenciar, para que nós ceda essa pressão e essa tribulação. Por isso que muitos desistem, muitos param no meio do caminho, muitos se entregam, Rogério, muitos não querem saber. Porque quando você escolhe viver com Deus,
você vai enfrentar o que Deus enfrentou, que é Jesus Cristo. Quando você lê lá em João 16, 33, diz assim: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Ele estava falando que nós enfrentar tribulação, aflição, sabe, rejeição, perseguição, mas você olha, tem bom ânimo. Lute. Só que as pessoas preferem retroceder. O salmista, ele já foi longe. Olha, eu levo os meus olhos para o monte. Onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É tão simples, né? Que fez o céu e a terra. Aí quando você vai ler, no princípio, quando Deus começou a formar, a Bíblia diz, Douglas, que ele começou a formar lá. Ele falou assim: haja luz. Haja separação entre as águas. Entendeu? Então esse Deus que ele fez essa promessa a nós, tá? Que ele estaria conosco. Eu entendo o que o salmista aqui, essa expressão dele, né? Que vem do Senhor. Quando Jesus ressuscita, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz assim: é-me dado todo o poder. Olha, ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, toda autoridade, todo o poder é dado ao Senhor Jesus. São isso, amando, que nós temos que colocar em prática. Por isso que a fé, ela vem de ouvir a palavra. Eu tenho que colocar no meu dia a dia a prática da palavra. Entendeu, Jackson? Colocar em prática a palavra que foi me revelada, a palavra que eu estou lendo. O salmista, na sua jornada, ele começou a colocar o quê? Em prática a palavra. É interessante, quando você lê o livro, lá do livro do Gênesis, quando Deus chama que Abraão sai, tá? De um lugar para outro, sempre é deserto. Eles viviam no Oriente Médio, então lá é deserto. Quando Abraão sai, quando você vai ler no livro do Gênesis capítulo 12, Abraão enfrenta uma seca. Nessa seca, a história diz que muitos dos seus servos morreram. Morreram muitos dos seus servos. Foi quando ele desceu para o Egito. Não era para ele descer para o Egito. Quando ele desce para o Egito, ele enfrenta um problema muito sério. Que problema foi esse? Que Faraó se interessou por Sara, porque a Bíblia diz que Sara era linda, era formosa, e ele falou que era irmã. Sara, se alguém perguntar para você que nós somos, fala que você é minha irmã. Apesar que ela era a meia irmã dele, né? Ele mente. E devido a essa mentira dele, a sua geração pagou um preço muito caro da sua mentira. A sua geração ficou no Egito 4 séculos e meio por causa da mentira de Abraão. Porque Deus tinha falado para ele: não desce para o Egito. Mas devido à dificuldade, à seca, ele desce. Porque lá no Egito tinha o rio Nilo, tinha água, então eles desceram para lá. Então assim somos nós. Nós começamos bem a caminhada, nós ouvimos a palavra, tá? Nós entendemos a palavra e nós vamos vencendo os obstáculos, o gigante que aparece, só que isso é fato. Quando as coisas aparentemente começam a melhorar, as pessoas elas baixam a espada. Entendeu? As pessoas elas ignoram o perigo. As pessoas ignoram, Flávio. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12: aquele que está em pé, cuide que não caia. Nós ignoramos isso. Por isso que nós temos que estar atentos. Estamos num deserto, indo para Jerusalém. Só que tem as dificuldades. Abraão, ele passou a enfrentar essas dificuldades. E ele desce para outro lugar que não deveria ter ido. Aí depois vem o seu filho Isaac. Quando você lê no livro do Gênesis capítulo 26, Isaac, ele enfrenta as mesmas situações que o pai estava enfrentando.
enfrentando. Só que Isaac ele fez diferente. Está aqui, houve uma fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, aonde Abimeleque era rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se nessa terra que eu indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você. E abençoarei, porque você e os seus descendentes, darei todas essas terras, confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão. Tornarei os seus descendentes numerosos como as estrelas do céu, e darei todas essas terras por meio da sua descendência, e todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. A ordem era: não saia, permaneça. Só que ele tinha filho, esposa, tinha um gato, tinha tudo, e não chovia. Mas ele fez diferente, ele permaneceu. Ele ficou. Quando surgiu a dificuldade, Isaac não fugiu. Isaac permaneceu. Ele começou a buscar Deus. Foi quando ele começou a buscar os poços que o seu pai tinha cavado. E quando você vai ler aqui, ele encontrou um poço que o seu pai cavara, e ele foi cavar o poço. Cavou, tirou os entulhos, e foi massa os inimigos e pegou o poço dele. Ele teve que cavar 3 vezes o poço. Cavou um, tomaram, casou o segundo, tomaram o terceiro, Deus deu vitória para ele. Então a dificuldade era muito grande que ele estava enfrentando. Que nós enfrentamos. Por isso que o salmista Davi, ele falou sobre isso. O meu socorro vem do Senhor. Porque nós esperamos pela terceira pessoa. Sempre. Nós esperamos por alguém. Sempre eu espero por alguém. O A vai me ajudar. O B, eu sei o que eu estou falando, não espere por ninguém não, tá? Espere do Senhor. Espere dele. Vai orar, mete o joelho, tá? Busque nele, o seu socorro vem do Senhor. O teu Deus, ele tem a chave da porta. E tem mais, Provérbio 16, o homem faz plano, mas a última palavra vem da boca do Senhor. É no Senhor que nós devemos confiar, é nele que nós devemos esperar. Não espere de homens. Não espere. Isaac estava lá, obedeceu Douglas ao Senhor e Deus deu vitória. Naquele mesmo ano, foi um ano interrupto, mas o segredo, Bruno, que ele não parou. O segredo que ele não retrocedeu. O segredo que ele não olhou do lado, ele permaneceu naquilo que Deus falou para ele. Não deixe para o Egito. O que é o Egito? O Egito é o símbolo do mundo. Tá? No mundo é ninguém de ninguém, né? O cara chega assim, mente. Rapaz, ontem eu estava ali, oxente. Rapaz, eu fiz isso. Mentira. No mundo ele escuta vantagem. No mundo ele tenta manipular você. Ele tenta enganar você. Ele tenta, destruir você. E as pessoas ficam limitando essas coisas. Sabe o que é o mundo aí, Douglas? É Matrix. Quem assistiu aqui Matrix? É o mundo. É um mundo de ilusão. É um mundo de ilusão. É verdade? Eu tive 18. Hoje estou com 42. Vou para 43. É um mundo de ilusão. É bom que você sai e você tem a certeza que você vai voltar. E muitos saem e não voltam. Morre no seu pecado. É muito melhor você lutar contra o teu gigante, que é você mesmo. Lutar contra os seus vícios. Lutar contra os seus vícios.
lutar contra o teu ego, contra o teu eu, lutar contra a sua pessoa, que é difícil. Você não consegue conviver com pessoas sempre culpado de alguém, e você é inocente. Não. Teu gigante é você. Você está nessa coisa. Hoje eu observo pessoas, Rogério, pessoas que eu conheci há 20 anos, quando estava na igreja. Eu vi uma pregadora, que eu era vizinho dela, ela pregando e contando o testemunho dela, Fabrício. Eu olhei assim para ela e falei, meu Deus, eu conheço, mas prega, mas não vive nada. E ela dando testemunho lá, eu falei assim, a situação está nessa ainda? Está na igreja, prega. Como ela falou mesmo, Deus me usa e abençoa os outros, e eu não sou abençoado. Mas por que não é abençoado? Mas não tem como ser abençoado. Quando você está em Deus, buscando nele, obedecendo os seus estatutos, os seus mandamentos, aí vai cumprir Deuteronômio capítulo 28. Até no deserto, amado, você vai ser abençoado. Você sabia disso? Agora, eu tenho que obedecer a palavra e andar no caminho dele, andar com ele. O tempo foi estabelecido por Deus. Eu sempre falo para os meninos, quanto mais rápido você obedecer, quanto mais rápido você vir para o centro da vontade de Deus, mais rápido a tua vida vai andar. Mais rápido aquilo que está enrolado vai desenrolar. Mais rápido, se você estiver lá na treva, ele vai trazer você para a luz. Se você estiver numa cisterna, ele vai arrancar você da cisterna. Aonde você estiver, ele vai te libertar, ele vai trazer você. Mas para acontecer, eu tenho que querer. Se eu não quiser, não vai acontecer nada. Eu vou viver levando a minha vida do jeito que dá, empurrando com a barriga. O ano está passando, está acabando o ano, vai ter outro ano, e você vai ficar no mesmo barulho, na mesma situação. Porque não sei o quê. O socorro nós sabemos de quem vem. Nós sabemos quem é Deus. E o poder que Deus tem, e aquilo que Deus pode fazer, Ele pode fazer infinitamente mais do que eu posso imaginar, que você possa entender. Agora, para entender Deus, e entender que o salmista está falando, é necessário ouvir por cento da vontade dEle, e largar essa preguiça do inferno. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me lançar em Deus. Se lançar nele. Porque quando é para as coisas mudando, eu tenho pique. Eu tenho pique para sair, eu tenho pique para o churrasquinho, eu tenho tempo de, sabe? Quando na área espiritual, eu sempre fico arrumando, sabe, uma coisa. É igual fazer regime. Começa a fazer regime. A maior luta do regime é aqui. É na cabeça. Por quê? Porque você está acostumado a colocar assim, né? A montanha. Porque na hora que você vai se servir, está aqui. Na hora que você coloca aquela 1, 2 colherzinhas, aí vem um pouquinho daqui, aqui, fala assim, é pouco. O que acontece na hora que você vê, já está a serra de novo. E você, amanhã eu começo. Você está entendendo? É no coração. É no coração o problema. Por isso que nosso coração, como que está o seu coração? Acerca de Deus. O Senhor me deu um tema assim, ó. Os olhos do meu Pai estão sobre mim. Os olhos do meu Pai estão sobre mim. Ou seja, Deus está nos observando. Você não está só. Você nunca esteve só. Nunca. Deus está esperando você tomar uma atitude. Está no deserto? Tem um guia. Quando o povo saiu do Egito, o Rogério era 2 milhões. O historiador fala que é 2 milhões. O outro fala que é 3 milhões.
Deus tira o povo com o braço forte. Olha o que Deus fez. E quando você lê no livro de Êxodo, fala que tinha um caminho que era mais fácil, que era o caminho dos filisteus. Era um caminho que não ia pegar tanto deserto. Mas Deus conhecendo o povo, olha só, Deus conhecendo o povo, o que Deus fez, Rogério? Pegou o povo e levou para o deserto. Deus levou para o deserto. Quando você vai ver, Alessandro, o povo está tudo feliz, louvando, saindo, né? Saindo da escravidão, 4 séculos, 450 anos, o povo louvando, celebrando no deserto. Todo mundo alegre, todo mundo com ouro, com prata, porque Faraó pagou o tributo, pagou, sabe, os anos trabalhados no deserto. Na caminhada, quando você lê no livro do Êxodo, capítulo 15, tá? Que eles, quando passam o mar, que Deus destrói os seus inimigos, eles cantam, louvam, ficam lá. Só que quando ele entra, a primeira provação foi no caminho de Mara. Acabou a água, ninguém tem água mais para beber. E todo mundo reclamando da água, e todo mundo xingando. Era melhor ficar no Egito, e aquela murmuração, e etc. Aí foi quando Moisés vem, ora o Senhor, pega, joga o lenho, a água se torna doce. Deserto. Deserto não é lugar fácil. O problema é que a gente começa a reclamar demais e fazer de menos. Sempre nós faz de menos. Eu tenho observado e ouvido as pessoas ignoram a Deus numa arrogância. Eu vejo as pessoas todos os dias negar Deus. Eu estava esses dias falando de um céu, um homem na minha frente falando sobre ele. Peguei a Bíblia e falei assim, olha, existe um céu. E Paulo foi para o céu. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo falou que ele foi para o céu. E ele falou assim, olha, eu vi coisas lá e ouvi. Ou seja, se Paulo viu e ouviu, então estava consciente. Sim ou não? Então quando nós for para lá, a gente vai estar consciente no paraíso. E eu falei para ele, aquele homem não está dando importância alguma sobre o céu. Porque está muito acostumado aqui. Não quer saber. As pessoas querem saber daqui. Quer saber da picanha aqui. Quer saber da festa aqui. Quer saber das viagens aqui. Entendendo? Muitas pessoas acham que vida em abundância é aqui, né? Ter, se fartar, ter para dar e etc. Mas não é. Nós precisamos conhecer esse Senhor. Esse Deus que você entregou a sua vida. O Deus que libertou você. O Deus que arrancou você da cocaína, da prisão, arrancou você da macumbaria, arrancou você da mão do diabo, tirou você, libertou você e trouxe você para a luz. Esse Deus colocou você de pé, revelou você, encheu você de graça do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, Lu, que é em glória. Não tem tempo, mano. A gente não tem tempo para olhar para trás. É de glória em glória, em fé em fé. Porque você vai deparar com pessoas, assim, não é tudo isso não, mas para que é tudo isso? Por que gritar? Por que dar glória a Deus alto? Por que falar tão... Você fala de Bíblia. Eu vou falar de quê? Eu vou falar do Corinthians? Vou falar do Palmeiras? Vou falar de quê, se não de Bíblia? As pessoas, quando você começa a falar da palavra, ficam entediadas. Quer falar sobre a Playboy ou a Veja, né? Ou o que está acontecendo né? Como é que está? Você viu, o outro morreu, o outro saiu com o outro. Aonde virá o nosso socorro, Douglas? Aonde virá o nosso socorro?
Isaac, ele entendeu bem o que Deus falou para ele. Ele compreendeu. Em um momento que você vai ler no texto, ele reclama. Ele permanece naquilo que Deus falou. Ele não retrocede. Ele permanece, ele acreditou. Ou seja, ele descansou em outra lá no Salmo 37, 4 e 5. Deleita-se no Senhor. Tá? Deleita-se. Que Ele vai conceder o Deus seu. O negócio é... Quem fala que vai deleitar? Você tem deleitado no Senhor? Deleitar, confiar, descansar, ter certeza. Você sabe quando eu chego a esse patamar, quando eu estou orando, quando eu estou buscando, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou me policiando, estou vigiando. Quando eu estou examinando. Porque quando essas diversidades vier, os problemas vier, sabe, eu tenho uma certeza que está comigo é maior. Que está com você é maior. Apesar das circunstâncias, apesar dos atropelos, apesar de tantas coisas que estão acontecendo, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E Ele vive. E Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Ele vive. Eu não sei a situação que você entrou aqui. Tá? Uma coisa eu sei, o Espírito Santo hoje trouxe você aqui. Porque ninguém vem se o Espírito Santo não trouxer. Porque Deus quer falar contigo, tá? Ele está falando para você que tem jeito sim, que Ele é teu guia, Ele é teu Deus, Ele é tua rocha, amém? Ele é tua porta, Ele é sua saúde, Ele é sua alegria, Ele é o teu general de guerra! Aleluia! Nunca perdeu uma batalha, nunca. Por isso que o salmista, ele é taxativo. Elevo os meus olhos ao monte. Aqui em 1 Pedro 1,5, diz assim, olha o que o apóstolo Paulo ele declara aqui. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, presta a ser revelada no último tempo. Vou repetir. Porque mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação, preste a ser revelada nos últimos tempos. Ou seja, a permanência nele, que nos guarda a Deus. É isso que Pedro está falando. Aqui em João capítulo 10, versículo 28. Olha o que ele fala aqui. Eu lhe dou vida eterna, e elas jamais procorrerão. Ninguém a poderá arrancar das minhas mãos. O meu Pai, que as me deu para mim, maior do que a todos, ninguém, maior que todos, ninguém as pode arrancar das minhas mãos e do meu Pai. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Era isso que o Salmo estava declarando aqui. Quando Daniel estava cercado pelos seus inimigos, está em Daniel capítulo 6, versículo 7. Todos reuniu para matar Daniel. Todos reuniu para matar Daniel. Tem hora que não estão cercados assim. Tem hora que você procura alguém e você não encontra. Até na família, você olha assim, meu Deus, será que eu vou confiar? Aí quando você olha assim, não confiar como um irmão. Tá? Confiar espiritualmente. Porque quando você começa a olhar, você não vê estrutura. Como confiar em alguém que não é centrado em Deus? Não tem como. Não tem.
Aí você olha fazendo, não. Até você tem vontade de falar, mas você olha assim, não tem estrutura. Aí você vai, olha para o amigo e, meu Deus, aquele está pior. Aí você olha para a esquerda, para a direita, e não vê ninguém. Não vê ninguém. É que vem a Bíblia. O Salmo 34, versículo 7 vai ser: eu sou o Senhor, que acampa ao redor daqueles que o tema e os livra. Nós temos que entender, gente, que Ele está conosco. Ele falou que colocou nós numa rocha. Ele está com você. Enquanto você estiver com Deus, Deus vai estar com você. Por isso que o salmista falou assim, ó: eleva os meus olhos ao monte, onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ô, gente, olha só, onde vem o socorro? O meu socorro vem daquele que fez o céu e a terra. Rapaz, olha o poder desse homem. Quando você estiver cercado, angustiado, saiba que tem alguém por você. Sabe que você não está sozinho, que esse alguém, eu sempre falo, ó. Aqui. É aqui que você vai mandar a frustração embora. É aqui que você vai mandar o medo embora. É aqui que você vai mandar, sabe, a ansiedade, a incerteza, o medo, a escassez. É aqui, ó. Para o joelho, falar com ele: Deus, a minha situação é essa, você viu, é assim, e orar, e pedir, a tua palavra diz, meu Senhor, então se revela a mim. Ele falou aqui em 1 Pedro capítulo 5, que ele vai revelar, sim ou não? Ele vai revelar. Aí você fica aí dando ouvido, aí dá ouvindo, sabe, aí quando está angustiado, Tony, aí vai atrás de cartomante, tarô. Até aquele cara lá, um velhinho, fica assim: olha o seu signo, olha no seu telefone, eu vou ler o seu signo, é 4,50 centavos por mês. Aí pega o jornal, vai lá no signo: ah, eu sou de Leão, será que tem para Leão hoje? Ou você vai vencer e vai vir prosperidade, aleluia. Deus. Se não vai para alguém assim, rapaz, aí começa a murmurar, falar, não vai adiantar nada. O seu socorro não vem da telecena. Corre para a telecena, aí eu vou ganhar. Olha, se eu ganhar, eu vou dar uma parte para a igreja. Mentira. É tudo mentira do diabo, rapaz. Aí vai para a telecena. Aí joga. Aí a telecena vai lá para o jogo do bicho. E joga. Aí depois sabe para onde vai? Para a loto. Ai, meu Deus. Olha, R$1 milhão, 2 milhões, meu Deus do céu. Porque acha que isso é o socorro. A gente fica atrás de coisas. Sabe que é o problema hoje? A gente, igual meu irmão falou, a gente humaniza Deus. Está me ouvindo? As pessoas humanizam Deus. Acham que Deus é igual ao homem. Acham que Deus não tem poder coisa alguma. A gente fala a Deus, mas não sabe o poder de Deus. A gente não imagina, Flávio. Olha o que o Salmo está falando. Eleva o meu socorro para o monte. O meu socorro vem daquele que fez a terra. Olha só, Douglas. Que fez o fundamento da terra. Que fez o sol, que fez as estrelas, tudo que há foi Ele que fez. Ei, ó mar, dá seus peixes, rios, dá os seus peixes, ou árvores, dá os seus frutos. É esse Deus que eu estou falando, esse Deus que tem todo o controle na mão. Ele tem o controle da vida, da morte. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, ele fala que ele abre a sepultura e ele fecha a sepultura. Tudo está no controle dele, a tua vida está no controle dele.
tudo está no controle do Senhor. Tudo. Agora cabe a mim vir para o centro. O que Deus quer de mim e de você é que venha para o centro e obedeça a sua palavra. E siga a sua palavra. E creia na sua palavra. Creia. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, versículo 8. Olha o que Paulo falou aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Vou repetir para você. Você não ouviu não? Pois vocês são salvos pela graça. Graça, o que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos nada. Mas Ele veio, morreu, padeceu, ressuscitou para dar vida e vida e abundância a mim e a você. Sabe por que você comeu hoje? Porque Ele colocou na mesa. Se você daqui vai encher o bucho, porque Ele colocou na sua mesa. E tu ainda fica aí vacilando? Ah, não sei, não sabe não o que, rapaz? Larga esse mudão. Larga essas coisas. Eu amo esse versículo de Romanos capítulo 8. Isso aqui é uma verdade. E todos deveriam meditar. Romanos capítulo 8, 31, que a Bíblia diz assim, olha. Que dirá, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus que os justifica. Quem os condenarás? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ressuscitou, está à direita de Deus também, intercede por nós. Que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentaremos a morte. Todos os dias somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada tem poder de separar a mim e você de Deus. Nem a maconha, nem a cocaína, nem o crack, nem o adultério, nem a cachaça, nem a cerveja, nem a prostituição, essa porcaria, nem barzinho, nem amizade. Nada tem poder de nos separar do amor de Cristo. Nada! 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 Deus opera em nós. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia é o mesmo que opera em mim, opera em você. Não deixa a carne operar na tua vida. Não deixa o orgulho operar na tua vida. Não deixa a soberba, a mentira, a arrogância. Põe essas porcarias para andar. Quem tem que operar em você é o Espírito de paz, de bondade, de alegria, de longanimidade, de temperança, de esperança. Se encha de Deus. O Leão de pastor estava lá meditando naquela hora ali. Nós temos que meditar nisso aqui. A minha confiança não está nesse governo, nem nos próximos que vão vir. A minha certeza do meu futuro, do meu familiar é Deus. Levo os meus olhos para o monte. Onde virá o meu socorro, Douglas? Onde virá o nosso socorro? A gente vive preocupado, vive... O que eu vou fazer? É dele, é do Senhor.
Nele você pode confiar. Por isso que você deleita-se. Aí Davi vem lá no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um lago cheio de lama e me colocou sobre uma rocha. Ele me arrancou da lama e me colocou na rocha. Na rocha. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja cercado, permaneça nele, buscando com objetivo, com foco definido, tá? Você vai enfrentar muita coisa. Arrancar toco não é bom. Quem já arrancou aqui toco? Ninguém, só eu mesmo. Você pega um terreno, você queima lá, arranca as árvores, Douglas, e você vai lá arrancar o toco. Ô trem difícil. E você pega a picareta e dá aqui, e vir para cá, e vai. Rapaz, leva um dia, 2, até mais. Depende do toco. Fala aí, ô Jackson. Então, você já sabe o que eu estou falando, Jackson. É assim a nossa vida. Mas quando as coisas passam, depois que arrancou, preparou o terreno, aí você vê assim, meu Deus, que delícia, né? Aí você nem lembra dos calos, não lembra mais de nada que já foi. É assim a nossa vida. Com dificuldade. Você arruma aqui, vai aqui, arruma aqui, aparece aqui. Com Deus, na hora que você vê, Deus montou para você a sua estrutura. Na hora que alguém chega assim, mas como que você fez isso, Alex? Aí você vem cá, vou contar uma história para você aqui. Você tem tempo? Porque se leva tempo. Se leva tempo, se você não se policiar, cai em meia hora. Então nada é fácil. Você quer de Deus? Então venha. Se é sujeito a Deus. Espere nele. Aí vem tudo na mão, Douglas. Está cansado, Douglas. Cansado, decepcionado. Você projetou tanta coisa para esse ano, não aconteceu nada. Só retrocedeu. E já está pensando lá na frente já. Aí vai ser assim, nada. Sabe por quê, gente? Porque a gente não coloca Deus em primeiro plano. Olha, eu sei o que eu estou falando, hein? Falei para a pastora, vamos começar aqui, ó. Ó, Rogerão, ó. Vamos arrumando. Se eu posso hoje fazer isso aqui. Hoje deu aqui, não deu? Eu fiz. Amanhã, se dá mais um negocinho. Aí depois. Tem problema se vai demorar. Não está andando? Tá. Que adianta? E depois? Voltar para a mesma situação. Melhor devagarzinho. Confiando no Senhor, estruturando aqui, arrumando aqui, indo com Deus, na dificuldade, arruma aqui e vai ali, as coisas vão fluir. Vão acontecer. É onde vem a esposa. É onde vem o esposo. É onde o marido que era endemoniado vira santo. É onde o marido que dava trabalho vira missionário. Aí vira obreiro. Aí a família que era só o sangue, final de semana, era só cachaçada, brigaiada, aí vira tudo santo. Ô glória, ô benção, ô maravilha! Por quê? Porque os meus olhos estão no Senhor. E eu estou esperando no Senhor. Lagaria mandácia. Labória cega badaragaia. Não adianta ficar começando e voltando. Começa, volta, vai e vem. E vai, e vem, e vai, e vem. Faz até uma musiquinha, né? E vai, e vem, vai 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 e vem. Estava igual o Sandro Roger, né? Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Nunca mais. Nunca mais. Ainda tem os remanescentes que querem ainda.